Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aí no canal, e dessa vez a gente vai mostrar o trecho final para chegar aí na cidade de Itaituba, lá no Pará. Depois de um longo percurso aí, né, por essas estradas ruins, né, transitando aí hoje desde as 7, 8 horas da manhã, né, saindo lá de Apuí. Enfim, a gente chega então na cidade de Itaituba. Bom, e aí, como vocês já viram, né, e vem acompanhando aí pelo canal, né, foi um trecho aí bem longo, bem cansativo, né, para inteirar, daqui a pouco começa a cair uma chuva, vai ser uma chuva rápida, mas vai começar a cair aí no meio da floresta aí. Vai ter um trecho aí que a gente vai parar para poder fazer uma foto, né, aproveitar aí essa imensidão aí da floresta e fazer uma foto, e depois continuar o nosso caminho. Chegando em Itaituba, né, a gente, durante toda a nossa viagem, né, a gente passou aí por vários postos policiais, várias barreiras policiais, a gente não foi parado em momento nenhum. Porém, aqui em Itaituba, foi a gente entrar na cidade, vocês vão ver, a cidade ela tem uma entrada assim com uma mão dupla, assim, dividido com um canteiro, né, no meio da avenida lá. E aí a gente estava entrando na cidade, do outro lado, do lado esquerdo oposto, passa uma viatura da polícia. Então assim, foi questão da viatura fazer o retorno, né, e vir atrás da gente aí para poder parar, para poder fazer, né, a segurança aí. E enfim, eu sei que no momento que a gente estava filmando, aí a gente estava até filmando de dentro do carro com a câmera GoPro, tava lá conversando, né, falando naturalmente. Eu já tinha visto eles passando, eu já imaginava que talvez poderiam ter esse tipo de abordagem. E aí continuei falando. Quando eles aproximaram, ligaram a sirene e fizeram um barulho, né, no carro lá para poder, com a sirene, para eu poder encostar. Aí rapidamente eu encostei. Nesse momento a gente desliga a câmera, né, e aí acabamos que desligamos a câmera. A abordagem foi relativamente tranquila. No início, assim, é uma coisa mais rígida, né, que eles não sabem com quem eles estão conversando ou que eles estão parando. Então assim, me revistaram, perguntaram para mim se no meu carro tinha alguma coisa ilícita. Ficamos ali uns 5 minutos conversando, perguntando de onde eu estava vindo, para onde eu estava indo, de onde eu era, essas coisas tudo, e ao mesmo tempo perguntando aí para minha esposa aí também as mesmas perguntas, né, só que do outro lado do carro, para poder, né, conflitar, para ver se a gente estava falando a mesma coisa. Como a gente não estava devendo nada, estávamos super tranquilos, né, agi naturalmente, bem tranquilo. Apesar de estar muito cansado e doido para chegar no hotel, a gente foi conversando e tudo mais. E depois eles viram que a gente era realmente viajantes e ficaram de boa com a gente. Eu só estranhei porque eles não pediram documento, habilitação, e não pediram também documento do carro, né? A única coisa que eles fizeram, fotografaram a minha identidade para fazer um registro, né, da minha passagem por dentro ali de Itaituba ali. Somente isso. Agora, se eu estava habilitado ou não, se meu carro estava licenciado ou não, sequer olharam. Apesar de que o carro fica até bem mais fácil, né? Eles têm um sistema que eles entram aí no Detran e conseguem verificar se o carro está tudo ok. Então assim, fizeram ali, né, não revistaram o carro. Se tivesse que revistar ia dar um trabalho, porque o carro estava uma bagunça dentro dele, tinha muita coisa espalhada, né? E no momento que eles estavam fazendo a abordagem, começou a chover, começou a serenar aí de novo aí.
E aí conversando tudo mais, e logo depois eles já foram embora. Inclusive eu aproveitei o ensejo para poder perguntar para eles aonde tinha um hotel, onde eles poderiam me indicar um hotel, e aí eles me indicaram, e aí eu segui minha viagem aí, né? Enfim, chegando a Itaituba. Mas assim, por mais que a gente tá certo, né? Por mais que a gente não esteja devendo, é uma situação ruim, né? Você tem que parar para a polícia, tem que ficar prestando conta, né? Aquela coisa toda ali, né? De uma forma é boa, se a coisa funciona para segurança, eu acho legal, eu acho válido, né? E no nosso caso assim foi essa situação aí também. Em Itaituba a gente teve um caso de dificuldade com hospedagem. Na verdade existem hotéis ali e tudo mais, porém foi um lugar aí onde a gente não encontrou hotel também já com água quente, né? Chuveiro com água quente, somente água fria. E aí, depois de uma viagem longa, cansativa, eu vou falar, um chuveirinho com água quente caía muito bem. E aí a gente pesquisou num lugar, pesquisou no outro, né? A gente até achava o hotel com chuveiro de água quente, mas cobrava-se R$ 80 a mais simplesmente por ter um chuveiro com água quente. E assim, eu acho um absurdo, né? Você cobrar um valor a mais, né, nessa tipo de situação. E assim, hotéis legais, não é nenhum hotel mequetrefe não, um hotel bacana e tudo mais aí, fazendo isso. É uma prática que eu observei bastante no estado do Pará, esse tipo de situação onde os hotéis tinham essa condição, né? O chuveiro era de água fria, e se você quisesse água quente você tinha que pagar uma taxa, um valor a mais, que era quase outra hospedagem. Enfim, né? Alguém pode estar falando, mas no Pará é quente e tudo mais, não tem necessidade de ter um chuveiro com água quente. Ok, até concordo, mas numa situação onde você está viajando o dia inteiro, é legal que você chegue e tenha um conforto aí com chuveirinho de água quente para relaxar e tudo mais. Então fica a dica, se você for para o Pará e for buscar um hotel passando aí por várias cidades do Pará, procure saber antes se existe água quente no seu quarto, para você não for pego de surpresa, né? A gente mesmo já aprendendo isso, a gente teve outras situações que acabou acontecendo também. A gente fez check-in e tal, entramos no quarto, água fria. Só que nesse dia a gente acabou que relevou porque tinha chegado cedo no hotel e tudo mais, então dava para tomar e tava de boa. Então assim, fica essa dica aí, passou pelo Pará, busca aí informação antes de entrar para não ter aquele estresse todo de ter que ficar trocando de quarto ou cancelar reserva e aquela encheção de saco que a gente sabe aí que sempre acontece, principalmente quando você está viajando. Às vezes você quer uma comodidade, você quer uma agilidade no processo aí de estadia, né, para você não perder muito tempo, visto que a gente às vezes não tem tanto tempo para se perder, e aí acontece isso daí, mas faz parte, né? É a cultura de lá do Pará, vários lugares tem esse tipo de situação aí. A estrada, né, continua aí ruim, como vocês veem, muito buraco, não rendia de jeito nenhum. Era quando você tentava acelerar em alguns pontos, né, aparecia buracada, e aí você tinha que segurar a onda, tinha que dar uma freada aí para não quebrar o carro, né, e também não sofrer tanto impacto aí pelas deformidades aí da estrada. Aqui a gente está aí aproximadamente a uns 80 quilômetros ainda de Itaituba, então ainda faltava um cadinho de chão para a gente conseguir concluir o nosso objetivo do dia, né? E enfim,
né, chegar na cidade de Itaituba aí, que já era a segunda cidade, né, no estado do Pará que a gente conhecia. Lembrando que a gente passou lá em Jacareacanga, mostramos aí, e de Jacareacanga até Itaituba são 400 quilômetros aí de estrada de chão ruim, né, uma estradinha de chão bem chatinha de fazer, e floresta, né, apesar de estar escuro aí, dá para perceber que de um lado e o outro, né, mata aí, a estrada ficou um pouco mais estreita, assim como boa parte dela lá atrás. Então é uma BR, né, uma transamazônica ainda bem, vamos dizer assim, original daquilo que foi pensado lá atrás, né, quando começou aí a construção e a abertura da estrada aí no meio da floresta. Então é bem curtinho alguns trechos aí. O movimento de veículo, né, praticamente agora quase nenhum. São poucos os aventureiros ou malucos que fazem esse trajeto à noite, né? Provavelmente muita gente, o pessoal que conhece a região, evita fazer, né? Somente nos casos assim igual a gente, que erramos na programação, e o pessoal que realmente precisa por alguma necessidade. Deve ser os únicos casos aí que o pessoal deve estar passando aí. Ou a galera que está a trabalho, né? Os caminhoneiros aí que vira e mexe, passa um ou outro caminhão aí também. Então é uma estrada que nesse tempo, nesse horário, ela fica deserta de tudo, né? Praticamente nenhum movimento. Nesse trecho aqui a gente já estava aí com mais ou menos aí 6.000 quilômetros rodados, 6.000, 7.000 quilômetros rodados, né? Saindo do estado do Rio de Janeiro, indo até Manaus e depois voltando até Lábrea e pegando a BR-230 aí para fazer completa. Então já tínhamos aí rodado um trecho bem bom, né? Já estava ali, né, controlando a distância para saber mais ou menos aí em que ponto eu faria a minha parada para poder fazer a troca de óleo, né, troca de filtro do óleo do carro, né, porque já ia passar, né, geralmente aí a gente faz aí com 10.000 quilômetros, 9.000, 10.000 quilômetros aí. E aí eu já estava me programando também para poder fazer isso. Lembrando que eu levei, né, filtro, levei o filtro do meu carro, filtro do óleo, filtro de ar, para que no local onde eu fosse fazer, né, um posto de gasolina aí que tivesse algum óleo aí, né, nesse caso aí um Mobil aí, que é o que eu coloco, fizesse a troca, né? Às vezes eu preferi levar o filtro, porque às vezes você poderia parar em algum lugar e não ter esse filtro, ou ter que buscar em alguma autopeça, alguma coisa assim. Aí para evitar esse transtorno todo, eu já levei, né, comigo aí um kitzinho. Então no lugar eu só comprei o óleo, né, e abasteci diretamente aí com o óleo do sistema aí, né? Então precisei fazer nessa viagem toda uma troca de óleo, que eu fiz lá na cidade de João Pessoa. Eu parei lá em João Pessoa e fiz uma troca de óleo lá. Nesse trecho aqui agora eu resolvi dar uma paradinha para fazer uma foto, né? Uma foto aí que é uma foto que está fazendo parte aí da capa desse vídeo, onde eu resolvi sentir, né, as vibrações aí da natureza, da Amazônia à noite, né? É uma sensação muito louca, né? Você escutar tudo
toda a mata, aquele silêncio, mas ao mesmo tempo aquele barulho dos insetos e tudo mais, uma coisa muito bacana, né? E aí nesse momento aí vai começar a pingar, vai começar a cair uma chuvinha aí bem leve, né? No início ela até dá uma engrossada, cai uma manguinha de chuva, mas depois ela logo passa. Mas aí era mais uma coisa, né? Mais uma emoção pela frente. E aí tô eu aí fazendo aquelas poses, ajeitando aí um pouco do cabelo, fazendo aquela pose para fazer aquela foto aí, né? Capa da revista. Notem aí que eu tô descalço. Em boa parte aí do trecho a gente às vezes acaba dirigindo descalço para dar aquela relaxada, aquela aliviada, aquela respirada nos pés e enfim, né? E tinha hora eu usava o tênis e por aí vai. E aí feitas as fotos aí, pessoal, a gente pode ver aí que começa a chover, né? Cai uma manguinha ali rapidinho, aí começa a molhar o piso. Vamos correr, entrar para dentro do carro e continuar a nossa saga aí, né? Sem saber se realmente essa chuva ia ou não apertar, né? Mas logo ela passou, logo ela se dissipou aí, pelo menos desse trecho. E aí somente quando a gente chega lá em Itaituba é que a gente começa a pegar de novo a garoa, né, e a chuvinha fina que fica aí durante toda a noite praticamente, até no outro dia de manhã, quando a gente resolve começar a sair, ela já fica mais firme aí, né? E essa chuvinha já trazia aquela expectativa para os próximos trechos. A gente vinha acompanhando o trecho de Uruará, né, de Placas, aqueles locais ali, e via que a situação estava meio crítica naquela região, né? Tava tendo ali caminhão agarrado, tava tendo alguns atoleiros, algumas dificuldades de trânsito de carro lá, e com a chuva, né, essa chuva vindo, provavelmente a gente pegaria isso daí. E aí a gente vai mostrar nos próximos vídeos como estavam essas condições das estradas. Lembrando que saindo de Itaituba amanhã cedo, a gente vai sentido Alter do Chão. A gente vai conhecer esse lugarzinho lá pertinho ali de Santarém, né? É um lugar que é turístico, né? Tem uma ilha lá paradisíaca lá, bem legal, né? No Rio lá. Vou mostrar um pouquinho aí para vocês lá da região. E já que a gente estava aqui no Pará, né, nada melhor do que esticar até lá um pouquinho e conhecer Alter do Chão. E depois a gente volta de novo para a estrada, para a BR-230, para seguir o nosso destino aí, que é Cabedelo, na Paraíba. E aí, se você está gostando desse vídeo, pessoal, não esquece aí de comentar, de curtir. Se você ainda não segue a gente, né, clica aí para seguir, vai ajudar a gente bastante. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aí também, que a gente está sempre disposto a ouvir, né, e entender melhor aí o que vocês gostam de ver. Na verdade, mostrar um pouquinho desse Brasil aí para todo mundo aí, né? É muito estrada, é muito lugar legal, é muito lugar bacana, né? Se você já passou aqui por essa região, se você passa frequentemente por essa região, coloca aí se você já teve algum perrengue, se você já teve alguma dificuldade nesse trajeto aí, ou se é tranquilo boa parte do ano, né? Compartilha com todo mundo aí nos comentários, que acaba ajudando, né? Muita gente que quer fazer o trecho e às vezes fica meio preocupado, né, se o veículo vai permitir passar, se vai ter passagem, o que for, né? Pela nossa impressão aqui, pelo menos no dia 13 de janeiro, passava-se tranquilamente, né? Caminhão, a gente viu aí que dá para passar de boa, apesar de que é meio ingrato esse tipo de terreno aqui. Às vezes você passa hoje, ele está em condições perfeitas, cai uma chuva, dependendo da intensidade de chuva, amanhã ela já está intransitável, já fica escorregadia, já cria algum bloqueio por algum caminhão que fica atolado,
e aí a condição muda totalmente. Então, assim, é um negócio que não dá muito para precisar, mas se não tiver chovendo, a época da seca passa aqui tranquilamente, tá? Só tem que ter a paciência, porque vai ser aquele trecho com aquela quebradeira, aquela buraqueira danada, mas devagarzinho sempre a gente consegue chegar lá no nosso destino lá e completar a nossa expedição, ok? Vou deixar agora o vídeo rolando, né? E continue aí até o final do vídeo para vocês verem aí a entrada da cidade de Itaituba e a hora que a polícia passa, bem no iniciozinho do vídeo que a gente faz de dentro do carro. Aí a polícia vai passar, no que ela passa ali, ela logo depois a gente contornando, eu conversando, falando alguma coisa no vídeo, eu já peço para parar a gravação, porque eu tinha que encostar o carro para poder tomar para ser fiscalizado, né? Para participar da blitz lá, né? Da polícia lá. Um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo aí, saindo de Itaituba rumo a Alter do Chão. Um abraço, valeu!
take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on.
Bom, estamos chegando agora em esqueci o nome do lugar aqui. É um lugar aí. Aquele mesmo lugar, depois eu ponho aí no título aí. Depois de 6 horas da última vez aí, a gente enfim chega aqui nessa cidade. Gastamos aí 6 horas para fazer 200 quilômetros. Estradinha de chão muito ruim, muito buraco. O tempo ficou relampeando o tempo inteiro, mas não choveu. Estamos aqui na entrada da cidade, vindo pela BR-230. E pra variar, eles gostam de buraco até dentro da cidade também. Trem. E parece que tá querendo começar a chover agora. A cidadezinha aqui é grande. Até aeroporto. Isso, Quase 30.